meus amores, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje nós vamos aprender sobre as cores terciárias. Lembra que na aula passada, seria no caso na aula retrasada, né? Porque nessa aula passada a gente viu um pouquinho sobre a Páscoa, não foi isso? Então, na aula do Romero Brito, nós aprendemos o que eram cores primárias, secundárias, e nessa aula agora nós vamos aprender o que seriam cores terciárias, não é isso? Então, hoje nós vamos fazer o círculo cromático. O que seria esse círculo cromático? Seria um círculo representando todas as cores e onde que elas se encaixam para formar uma nova cor, tá? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês, tá? Iniciando nesse círculo cromático, primeiro as cores primárias no centro, as cores secundárias ao redor das cores primárias e ao redor ainda no final eu vou mostrar para vocês o que seriam essas cores terciárias. Então vamos lá? Para fazermos o círculo cromático, exatamente como está aqui nessa folha, tá? A tia Isis usou alguns objetos que eu tinha dentro de casa para poder fazer, tá bom? Então aqui, para fazer o círculo maior, eu usei essa caixinha aqui de biscoitos, tá? Para fazer esse círculo aqui maior. Para fazer o círculo menor, eu usei esse pote de creme aqui, tá? Para cabelo. Mas aí vocês vão usar o que vocês têm em casa, tá? Para fazer um círculo maior, um menor. A régua, tá? Para fazer as demais linhas. O lápis e a borracha. Então, passo a passo vai ser da seguinte forma. Primeiro, nós vamos fazer o círculo maior, tá? Vamos lá. Fizemos o círculo maior. Agora, o círculo menor, tá? Encaixando ele de um jeito que todos os lados vão ficar praticamente iguais, tá? Aí. Agora, nós vamos fazer o seguinte. No meio da parte de cima, tá? Nós vamos preencher com esse pontinho aqui. No meio da parte de baixo, nós vamos preencher com outro pontinho. E aqui nas laterais, nós vamos fazer o seguinte, um pontinho em cada lateral, tá? De forma em que cada lateral aqui fique do mesmo tamanho, tá? Vamos lá. Esse pontinho aqui. E para ficar desse mesmo tamanho aqui, um outro pontinho aqui. Então, todas as laterais estão praticamente iguais, tá? Agora, novamente aqui desse lado. Um pontinho aqui e o outro aqui. Para ficar do mesmo tamanho que a tia Isis fez aqui para vocês. Não precisa ficar perfeito, tá? Que a gente vai acertando conforme o desenho, tá? Conforme a gente vai fazendo o desenho. Então, agora, nós vamos juntar e formar o triângulo, tá? Nós vamos pegar, então, esse pontinho aqui das laterais para formar o triângulo, tá? Lembra que eu falei que não tem problema do pontinho não ficar? Que aí a gente faz aqui, tá bom? Então, agora nós vamos puxar os pontinhos das laterais, tá? De cada lateral aqui pro meio, tá vendo? Puxando pro meio, do pontinho do meio. Depois a gente acerta com a borracha, tá? Que aí fica igualzinho que a tia Isis fez. A tia Isis está fazendo aqui a mão, mas vocês podem fazer com a régua, tá?
E aqui agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão puxar uma linha até o meio do triângulo, tá? E puxar essa linha para as laterais. E aí depois com a borracha, a gente acertando com a borracha, ele vai formar esse desenho aqui, tá? E aí, nós vamos precisar fazer o seguinte, ter 12 espaços aqui, pra gente poder pintar conforme eu passei no vídeo pra vocês, que eu vou mostrar aqui logo mais a imagem, tá? Então, pra gente formar esse desenho aqui, com 12 espaços, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Voltando aqui pra folha. Nós vamos puxar uma linha aqui próximo da lateral do pontinho aqui de cima, tá? Puxando. E aqui também. Então, cada pontinho, nós vamos puxar uma linha nas laterais, tá? Puxou. E aí, puxando todas as linhas, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos exatamente 12 espaços, tá? Então, relembrando aqui, nós vamos sempre puxar, tá? Nas laterais dos pontinhos, as linhas, tá? Fazendo dessa forma, nós conseguimos os 12 espaços certinho que a gente precisa para o círculo cromático. Depois a gente vai acertando as linhas, tá bom? Para ficar conforme esse círculo cromático que a tia depois apagou com a borracha para deixar mais certinho. Tá bom, meus amores? Então, depois do passo a passo que eu mostrei para vocês de como fazer esse círculo cromático, agora vocês vão pintar. Aqui conforme eu tô mostrando aqui para vocês na tela, tá? Então, no meio desse círculo cromático, onde está o triângulo, nós vamos colorir com as cores primárias, exatamente como eu estou mostrando aqui, tá? Que é o vermelho, amarelo e o azul. Ao lado dessas cores primárias, nós temos as cores secundárias, né? Que são as cores laranja. A laranja a gente forma com qual cor? Misturando qual cor que a gente chega no laranja, né? Que é o amarelo e o vermelho, não é isso? E o amarelo e o azul, a gente chega no verde. E no roxo, nós precisamos misturar a cor azul e a cor vermelha, tá? E isso se torna o quê? As cores secundárias, que estão ao redor das cores primárias, tá? E ao redor desse círculo, tá? Nas partes laterais aqui, que eu tô mostrando pra vocês, estão as cores terciárias, tá? Então, nós vamos pintar exatamente como mostra aqui, tá ok? Então tá, até a próxima aula, um beijo, um abraço para vocês, até mais!